Eu tentei aqui fazer no improviso umas amarrações entre as três falas e vou fazer uma consideração para depois começarmos então as questões. A Kércia iniciou a sua fala com uma das questões que é muito significativa para pensarmos a educação, como é a proposta dessa mesa. A Kércia vai trazer a importância de compreender o racismo como estrutura. E em relação à sociedade brasileira, isso é muito importante pensar, né? O que significa pensar o racismo como estrutura? E ela completa a fala, além de tudo que falou, mas ela vai completar com uma questão que é importante, que está na base desse racismo como estrutura, que é o encobrimento do outro. Não tem como não fazer referência ao momento mais difícil da nossa vida, que foi o ano passado, não é? O momento das eleições, quando muitos de nós, inclusive na família, fazíamos o quê? Nos assustávamos. Como é que pode pensar assim? Não é mesmo? Mas ali só veio à tona esse racismo como estrutura. Nós nunca fomos não racistas. A sociedade brasileira nunca foi não conservadora, não é mesmo? Então, quando a professora Joana Pedro disse nessa plateia, não é possível a igualdade para a direita, essa é uma questão que se coloca essencialmente nessa questão do racismo como estrutura. E então, a Michele, inclusive, se desculpa, né? Onde eu consigo ver uma relação entre essas falas, além de tantas outras, ela se desculpa por trazer uma experiência tão simples da sala de aula. Ora, se estamos falando sobre educação, a sala de aula nos é muito cara, não é mesmo? Se estamos falando que o objetivo dessa mesa é trazer os professores da educação básica, né, de todas as modalidades de educação para a conversa, a sua questão é muito cara, principalmente porque você vai dizer que a sala de aula é o motivo do encontro. Essa é uma categoria muito importante que o Micael Batim vai trazer para nos falar da alteridade. Ele nos diz que um dos cronotopos tempo e espaço mais importante é o tempo e espaço sala de aula. Por quê? Porque ali todas as pessoas vão para encontrar a palavra do outro. Então eu vou para esse lugar para levar a minha palavra e para encontrar a palavra do outro e dar a contrapalavra. E é nessa questão que entra o conflito, que foi também já discutido nesse lugar, nessa semana em que estamos. Porque sempre colocamos o conflito como algo negativo. E o Batim vai dizer que o conflito é parte constitutiva do diálogo. E é aí que essas conversas se encontram. Não tem como pensar na educação, viu, Michele, sem pensar no motivo do encontro. E a professora Simone, então, traz uma fala catastrófica, Ela mesma anuncia e nos alerta. E é catastrófica principalmente quando ela diz: quem de nós imaginava, ou imaginaria que a casa cairia? E ela traz a resposta. Ela diz que temos muito pouco, ou esquecemos da história, ou não olhamos, ou às vezes nem olhamos com atenção algumas questões, alguns fenômenos que estão acontecendo na sociedade. E a professora Simone, então, vai dizer que é preciso resistir, mas ela diz que o feminismo, então, ou os feminismos, vamos pensar, foram colocados como mal. E eles são, sim, um mal, como já discutimos aqui também. Por quê?
porque foi por eles que muitas de nós abrimos os olhos, não é mesmo? E no sentido do que a professora Simone coloca, principalmente, que é a partir do feminismo que nós vamos olhar também para as intimidades, é que eu gostaria de levar essa conversa lá para o que a professora Simone conhece bem, que é a literatura. Né? A literatura foi vanguarda nessa questão de trazer a relação das intimidades e dizer que antes da teoria, muitas escritoras trouxeram essa questão. Uma delas, e que eu estudo desde o doutorado, é uma das autoras que me ensinou o feminismo negro, que foi a Zora Neale Hurston. A Zora tem um livro clássico chamado Seus Olhos Viam Deus, e pela primeira vez eu vi em uma obra de uma escritora negra uma questão importante, aquela que para a qual nós deveríamos olhar melhor na sociedade brasileira. A Zora, ela vai analisar a questão das intimidades a partir de alguns espaços sociais. E dois são os espaços principais. As varandas, onde se contavam as histórias. Então ela volta à comunidade dela, faz todo um trabalho numa obra chamada Mulas e Homens, um trabalho antropológico, e é desse livro que surge o romance Seus Olhos Viam Deus. E ela traz esses dois espaços, o espaço da varanda e um outro espaço, isso em 1937 a obra escrita. O outro espaço, sabe qual é? Os púlpitos das igrejas. É a partir daí que ela vai fazer toda uma conversa sobre a questão dessa intimidade do público e do privado que a Simone está trazendo. Acredito que esse é um ponto, a literatura é um ponto importante de conversa. Eu estou trazendo aqui, como professora, a minha experiência na educação, a experiência de militar pela leitura, e principalmente a leitura de literatura, para que essa conversa ela possa ajudar na resistência. Se nós lembrarmos, Alice Alker também nos alertou, já na primeira frase da Cor Púrpura. Como é que começa a Cor Púrpura? Não conte a ninguém, só a Deus. E foi assim que nós mulheres fomos ensinadas, Entrar no quarto, conforme diz um trecho bíblico, e fazer o quê? Não contar a ninguém, contar só a Deus. Os feminismos vieram para nos ajudar a fazer o quê? Conte para todo mundo. E nós mulheres fomos contando para todo mundo e nunca vimos tanto contar como a literatura contemporânea, principalmente das escritoras negras, que estão contando para todo mundo, principalmente as opressões que advêm dos fundamentalismos religiosos, em especial o fundamentalismo que eu estudo, o fundamentalismo cristão. Então, já acabou o meu tempo. Eu quero, nesta fala, dizer para as meninas aqui, dizer uma perspectiva interseccional, como nós vamos resolver a problemática intercultural? Será que é possível? Eu sei que não tem resposta, isso é para gerarmos mais perguntas, E quero, inclusive, pensar aqui com a professora Catarina Martins, que é uma excelente pensadora portuguesa, que vai nos dar uma dica de pensar o exercício da hermenêutica diatópica, que é trazida lá do Boaventura de Souza Santos, que é ampliar ao máximo a consciência da incompletude. Nas culturas, se nós tivéssemos esse olhar, nós teríamos outras também alteridades, não é mesmo? Do Conselho, então, Nacional, para que isso seja alterado, Mas eu queria dizer para a mesa que é uma mesa que eu tenho vontade de sentar numa roda e para conversar. Eu sou professora de educação infantil em Balneário Camboriú e em 2017 eu recebi uma notificação extrajudicial do sócio partido por uma família neopentecostal e que não gostou da minha prática muito feminista. A princípio não foi fácil,
né, falar sobre gênero dentro da sala com crianças de pré-escola, sendo vigiada em alguns momentos, assim, nas práticas, mas não me intimidou. Segui-las, construímos lá na região o Educação Democrática SC, até algumas professoras queridas estão fazendo parte desse grupo que ainda ganha força. E eu queria falar um pouquinho sobre o projeto que eu começo a escrever, que eu quero falar nesse projeto para entrar no mestrado, enfim, sobre a experiência da infância de meninas, né, de filhas de mãe solo, né, a experiência dessas filhas que tiveram na infância a experiência de ter uma mãe solo, que é incrivelmente difícil de encontrar teorias, né, e escritas acadêmicas falando sobre esse termo político, né, traz mãe sozinha, mãe solteira, mas mãe solo como termo político, né, que evoca essa mãe aí, essa criatura construída, como diz Simone de Beauvoir. Enfim, e sobre a interseccionalidade, que é um ponto-chave desse projeto, eu encontrei a Carla Coutirene, da UFBA, que ela traz um livro curto, que quem faz a apresentação ainda do livro é a Jamila Ribeiro, falando do lugar de fala, mas ela vem reivindicar a interseccionalidade justamente do movimento feminista negro, né? E eu fui contemplada na fala da professora Simone, agradeço, mas se vocês puderem falar um pouco mais, aprofundando essa questão, eu agradeço. Obrigada, viu? Eu sou muito nova, acabei de sair da escola, estou começando a faculdade agora. E ano passado a gente teve um episódio, eu estudei na escola dinâmica na Vargem Grande, que um pai de um ex-aluno foi comentar no Facebook, depois da divulgação do folder sobre a festa da família, porque lá na escola a gente não tem cerimônia de Dia das Mães e Dia dos Pais, os alunos fazem um presente para cada um, mas é comemorado tudo no Dia da Família, então vai todo mundo da família, porque seja qual for a configuração. E ele postou lá, comentou no Facebook da escola, sobre questões de ideologia de gênero, que a escola estava fazendo isso, usou Marcos Suplicy, tipo, muitos argumentos completamente banais, assim, na nossa visão, né? E isso trouxe muito uma questão de como discutir, como ser didático na hora de discutir com uma pessoa assim, e eu acho que esse momento é exatamente isso que a gente está vivendo, que com o presidente que foi eleito, e a gente vê tantos brasileiros, a população assim no geral, com discurso de ódio, falando essas coisas horrendas que saem por aí, e como ser didático, como não perder o controle para não ser vista como revoltada e esses estereótipos que eles colocam sobre a gente. Então eu queria questionar, já que são todas educadoras, né, como ser educado na hora de tentar explicar. É complicado. Sou Tânia, sou antropóloga, muito obrigada pela mesa, adorei, aprendi muito. Tem uma categoria que está no título da mesa, que é inclusão, né? Como pensar uma educação inclusiva. Essa categoria me parece que ela pressupõe que alguém vai incluir alguém, né? Então, ou seja, você já está partindo de um pressuposto, de certa forma, hierarquizado, né? Eu gostaria de jogar para a mesa, vocês pensam sobre essa categoria mesmo, né? E especificamente para a Michele, para a Kessia, que possam nos falar um pouco mais sobre essa questão específica que lhe toca, né? No caso da Kessia, a questão da questão indígena, ou se dá para pensar no feminismo indígena, ou que a questão indígena pode nos ensinar sobre o feminismo, né? Se pudesse falar um pouquinho mais. No caso da Michele, a questão da deficiência, né? E questões que a gente pode pautar, né? Que questões são importantes para pensar a educação mesmo, inclusiva. Muito obrigada. Boa tarde. Pensando muito nesse despertar, né? E o meu despertar vem muito pelo feminismo, por uma professora feminista que me apresentou o Chinua Achebe, que foi minha orientadora no TCC,
na iniciação científica, na graduação, e a partir de então eu segui uma trajetória com orientadoras feministas, inclusive a professora Simone, minha orientadora no doutorado, e queria saber assim, de experiências com a literatura, pensando na questão de escuta e de fala, o despertar de vocês, assim, temos ali uma percepção de mulheres, né? Como que é esse despertar de vocês, como foi na literatura, tanto para a escuta de outras vozes, quanto para o reconhecimento, né? De se ver na literatura. É isso. Olá, meu nome é Carolina, eu sou professora aqui do curso de Educação do Campo. Na verdade, minha questão é para a mesa, mas ela é um pouco mais teórica, sobre o conceito mesmo de interseccionalidade, né? Que, os conceitos estão sempre em disputa, né? Quem entra no conceito, como é que... E a gente vê que existe uma abertura muito grande para a gente pensar as intersecções, né? Que são colocadas, então a gente vai pensar a questão da inclusão, a questão de gênero, a questão de raça, a questão de etnia e mais uma série, né, de questões de gerações, né, que a gente pode incluir no conceito de interseccionalidade. Mas também tem toda uma questão que a gente faz do que é estrutural, né, que também aparece bastante na mesa. Então, quando a gente pensa o racismo, quando a gente pensa o sexismo, né, quando a gente pensa o sexo e o gênero, e quando a gente pensa a classe. Né? Então, eu não sei se vocês puderem comentar um pouco como tem trabalhado com essa questão. Eu trabalho, né, com as questões das intersecções, sobretudo de classe, raça e gênero, né, pensando também como a gente não pode abrir mão de nenhuma delas para entender a complexidade, né, da estrutura social, mas queria entender um pouco como vocês vêm trabalhando o conceito e até que ponto a gente pensa, né, o que é estrutural e abertura, como é que vocês têm lidado com esse debate. Eu achei interessante a pergunta da moça que agora está na universidade, ela não falou o nome dela, ela não se apresentou com o nome. É a Duda. E a Duda pergunta, né, como ser didático e educado na hora de defender essas ideias que não tão difícil, né? Então, é um desafio mesmo, né? Porque às vezes a gente quer defender as nossas ideias que estão tão claras, a gente está tão afirmado naquilo, e não sabe, né, como, ou sabe, mas não se tem a escuta. E se não se tem a escuta, até que ponto vale a pena, né, insistir e se colocar, porque isso gera mais do que um conflito, porque o conflito é natural, gera guerra e a gente acaba se machucando nessa guerra, né? E ferindo também. E até que ponto essa guerra a gente vai sobreviver a ela, a gente vai conseguir sair viva dela. Então a gente tem que saber os espaços onde a gente vai argumentar, onde a gente vai fortalecer, onde a gente vai dar as mãos, né? E não se desgastar. Mas isso é um aprendizado para mim, é um aprendizado de todo dia, ainda mais quando a gente está em redes sociais, ainda mais quando tem tanta gente próxima, tanta gente que a gente diz, poxa, a pessoa parece tão boa, por que não percebe, né? Por que não se dá conta? Então, de saber a quem dar as mãos, né? Eu achei interessante, assim, que a professora, deixa eu ver, a Wanda Pinedo, do Movimento Negro, ela falou assim, gente, a gente está pedindo para dar as mãos para a gente, a gente não solta a mão de ninguém, né? Nunca ninguém deu a mão para a gente. Então é hora mesmo de dar as mãos, né? Dar as mãos a quem vai caminhar junto com a gente, a quem vai ajudar a fortalecer as nossas ideias, né? E não se debater no ponto de se desgastar e brigar, porque isso eu acho que já aconteceu com quase todo mundo, assim, do ano passado para cá, né? A gente acaba se desgastando demais, né? Com brigas até desnecessárias, que a gente não consegue abrir a cabeça do outro e colocar a nossa ideia se ela não tem essa base, né? E a tua pergunta, ela vai encontrar a pergunta de como se dá a escuta e como se dá a escuta de vozes e como a gente se olha nesse processo de escuta e fala, né? E é isso, cada um aqui tem uma trajetória diferente, né? Uma trajetória educativa de alguma pessoa que um dia abriu os olhos para a gente entender essa questão.
que é estrutural, institucional da nossa sociedade. Então, quando a gente fala que o racismo ele é institucionalizado, que a gente fala de estrutura, de como nasce essa sociedade, né? A gente pensa, gente, como isso não me foi ensinado de outra forma? Quando que eu cheguei nessa concepção, né? E a gente, por isso que a gente diz que a educação, os espaços de educação, a universidade é um espaço de poder também, que deve ser ocupado, sim, pelas feministas negras, pelas feministas indígenas, pelas pessoas de um modo geral que podem falar de si mesmo, né? De contar a própria história e dizer a partir do seu ponto de vista. E aí exercitar essa escuta que vai de encontro a uma interculturalidade, né? Que também foi colocada aqui, né? Como uma das perguntas, né? Como entender essa interculturalidade, né? Ou como lidar com essa interculturalidade, né? A Catherine Walsh, que é a pedagoga, ela fala muito que a interculturalidade deve ser uma interculturalidade crítica, uma interculturalidade da ação. Então, nessa ação que se dá o falar e o escutar, é que há um espaço de diálogo, construção e de ação política efetiva, né? E aí a professora Tânia pergunta assim, como pensar, que uma das propostas da mesa é como pensar a educação inclusiva, né? Se já não seria um termo hierárquico, e parece que sim, né? Assim, a gente é ainda hierárquico porque quem faz as normas, quem ainda domina esses espaços de educação, ainda quem vê o outro em uma condição de não igualdade, né? E enquanto esses cargos, esses espaços de poder não forem ocupados pelos próprios sujeitos que constroem, ainda os termos vão ser hierárquicos, né? Por mais que a gente queira adotar outros termos. Então, cabe a nós dar o espaço para isso e fazer com que dar força para que esses intelectuais que trazem seus saberes diversos dentro do espaço de construção de conhecimento, que nem sempre é só o científico pelo científico, mas que traz um leque de possibilidades de conhecimentos vários, também encontrem espaço nessa casa que é a universidade. E para completar, né, a minha experiência na licenciatura intercultural indígena é muito significativa e rica, porque a gente percebe como os grupos, como eles se constroem educadores, que já são educadores, porque a educação indígena está na base de toda a vida, em todos os momentos da vida. A criança educa e é educada. O velho, como eles chamam, educa e é educado em cada processo da vida. Não é uma educação que se encerra em um momento escolar específico, né? Mas como então lidar com esse elemento, escola, que é um elemento que não é da cultura indígena, mas que eles precisam, que eles querem, para ter acesso e poder dialogar igualmente dentro dessa nossa sociedade, né? Onde dá esse confronto, esse contato, como fazer valer, né? O conhecimento deles, né? Então eles só conseguem também trazer o conhecimento deles para ocupar esses espaços e não serem vistos como os diferentes, os que não são os exóticos, digamos assim, se eles conseguem ocupar os espaços e dizer, olha, vem cá, o meu conhecimento é válido por isso e por aquilo. Mas eu falo com propriedade do meu próprio conhecimento, né? Então, por isso que a gente celebra cada conquista de cada título, de cada indígena que se torna antropólogo, jornalista, professor de universidade, doutor, porque é para se celebrar, né? A gente estava celebrando a Maju agora na bancada do Jornal Nacional, né? E a gente poderia passar pela nossa cabeça quando uma bancada dessa vai ser ocupada por uma mulher indígena. Parece chocante, né? Parece, nossa, mas é possível e deve ser possível. E agora a presença dos indígenas da universidade mostra isso. Então é abrir os espaços, agora é a hora de segurar esses espaços, né? De fazer essa força para que aí sim, pelos próprios sujeitos, a sociedade seja transformada e esse sistema seja quebrado, né? Que é essa a intenção, né? Então é isso. Muito obrigada. Bom, várias questões super pertinentes. Vou tentar falar, na verdade, resposta, né? Se a gente tivesse resposta, estava tudo certo, né?
mas vou tentar dar uma devagada sobre as questões que foram colocadas, assim. Claro que a fala que me toca bastante é a da Duda, né? Pelo fato de vivenciar alguns conflitos e não saber como lidar com ele, né? Também não sei, né? Vivencio cotidianamente vários, mas estou sempre tentando pensar, né, como resolvê-los, né? Mas eu acho que tem várias questões, né? A questão da escuta é uma questão importante, mas eu acho que tem uma questão que é interessante da gente ter com a gente, é de que não tem uma verdade que a gente tenha que segurar com tanta vontade, assim. A gente pode negociar essa verdade, assim, né? Será que a gente é tão dono da verdade, assim, que a gente tem que espernear, gritar? Será que a gente não pode... Eu não falo de abrir mão daquilo que a gente acredita, mas eu falo de colocá-la para negociação. Eu acho que é uma questão de negociação. Nós temos que ser bons negociadores nesses momentos, que são difíceis, muito difíceis, mas a gente tem que aprender a negociar. É isso que esse momento político está nos colocando e não tem problema. A gente vai aprender a negociar. Se a gente talvez não sabia muito negociar, esse momento político está nos colocando essa necessidade, não tem problema. A gente vai abaixar a cabeça e vai aprender como é que se negocia, né? Vou tentar aqui, inclusão, sim, no espaço da escola, falar de inclusão é complexo, é problemático, tem diversas contradições, né? Desde as questões estruturais, de espaços que não estão preparados para receber o meu corpo e outros corpos, né? Mas eu tenho uma suspeita que talvez, as minhas suspeitas sempre vão mais para o espaço da sala de aula mesmo, né? Para a experiência docente, para a proposição didático-pedagógica, né? E trazendo de novo a minha experiência do trabalho de conclusão do GDE, eu tentei propor uma experiência didático-pedagógica com os estudantes que a gente, como um todo, conseguisse entender. Na verdade, assim, eu propus, apresentei outros corpos que eu falo e outras histórias, mais ou menos o que ela estava falando, né? Quando a Baju está no Jornal Nacional, quando o Lineker é um cantor ou uma cantora, quando Frida, eu trouxe figuras assim que representavam a possibilidade de outras existências, para a gente se liberar dessa existência padrão, né? Então eu acho que na medida em que todo mundo se vê e ser uma professora com deficiência, com certeza né, carregar esse corpo, essa experiência nesse corpo, já inicia, já abre caminho para isso, né? Então eu acho que na medida ali no chão da sala de aula, na medida em que a gente vê que a gente pode existir de diversas formas, eu acho que é um caminho interessante para a inclusão. Existem diversas demandas, existem diversos contextos, diversos corpos, mas eu acho que a grande sabedoria é de saber, de ter isso em mente, de que isso mesmo, né, sou Lineker, sou Frida, sou não sei, sabe, de todo mundo se ver na sua diversidade. Eu acho que é uma boa negociação para a gente começar a tentar fazer essa escola mais inclusiva, né? Acho que é isso, acho que o teu trabalho tem tudo para dar certo, eu só não sei muito como orientá-la nesse momento, mas eu achei bem legal. Então são as crianças, tu vai pesquisar as mulheres ou as crianças? A experiência da infância, mulheres. Da infância, eu acho que deve ser bem interessante, porque é uma outra experiência, com certeza, né? Mas realmente eu desejo sorte aí, vai dar tudo certo. E eu não sei, mas eu acho que tem possibilidades interessantes aí de serem feitas, né? De repente essas crianças, elas, sei lá, interagem de forma diferente, né, carregam trajetória diferente, que a gente, enquanto educador e educadora, tem que ter uma sensibilidade para desenvolver isso. De repente é um caminho, não sei. Acho que é isso por hora. Obrigada. A primeira e a última pergunta, a tua e a... Não sei onde se relaciona um pouco, porque perguntou sobre interseccionalidade e você também fala mais diretamente da questão do lugar de fala, né? Não sei bem como contribuir, mas
porque essa questão é estrutural, né? E eu acho que realmente algumas dessas intersecções em termos de Brasil são profundamente impregnadas, né, na estrutura social, como é o caso da intersecção gênero e raça, que é evidente, né? Das subalternidades provocadas historicamente por essas questões, trabalhando, operando junto com as mulheres. Eu acho que o conceito de interseccionalidade, que não é novo, vem de um certo tempo já e entrou mais no discurso do movimento negro feminista mais recentemente, ele é uma chave importante de compreensão dessas estruturas, justamente porque mostra que determinados vetores de identidade, né, se cruzam de formas, às vezes, provocando verdadeiras tragédias na vida das pessoas. Por exemplo, a Kimberly Crenshaw, quando apresentou essa questão, ela dizia que ela trabalhava na área do direito, né, com mulheres de uma determinada fábrica, e essas mulheres negras não conseguiam se fazer ouvir como mulheres negras porque elas entravam junto com as mulheres e a questão de elas serem negras não aparecia, elas entravam junto com os homens negros, a questão de elas serem mulheres não apareciam e elas perdiam as ações. Elas não conseguiam fazer valer os seus direitos, aquilo que elas estavam perdendo, em termos de direitos, inclusive. Então, assim, é um exemplo muito concreto e eu acho que isso qualquer, né, mulher negra no Brasil hoje falaria disso longamente, dessa experiência. E assim, outros exemplos de interseccionalidade a gente pode encontrar. Eu vejo que uma coisa importante de trabalhar com essas questões é a gente conseguir perceber como isso varia de lugar e tempo, em termos de tempo e lugar. Né? Por exemplo, a Clebis falou das literaturas. Né? Eu trabalho muito com literaturas africanas. Né? Quando a gente lê as africanas de vários países, a gente descobre que as coisas são diferentes lá. Né? Que o que nós entendemos como as questões de raça, por exemplo, aqui no Brasil, elas são diferentes lá. Não são iguais. A gente não pode traduzir da mesma forma as questões. Né? Estou vendo um africano na plateia, inclusive me sinto sempre intimidada por falar de coisas que as pessoas sabem mais do que eu. Mas eu acho que tu confirmaria isso, quer dizer, as formas de vivenciar essas mesmas questões, né? Gênero, raça, a Vera vai defender uma tese sobre isso também, sexta-feira, quer dizer, são diferentes e é importante a gente aprender a relativizar isso para não tomar as coisas como definitivas. Eu acho que isso que você falou é importante. Ninguém é dono da verdade. E justamente ninguém é dono da verdade, porque a verdade está sempre mudando, né? Ela é extremamente fluida e relativa nessas questões. Às vezes o peso dado à questão de gênero vai ser X, a questão racial vai ser outra, a questão étnica, por exemplo, que para nós funciona de um jeito, em cada país africano funciona de outros jeitos muito diferentes. Eu estou falando dos países africanos assim, porque há situações muito curiosas, né? Quando vem um autor africano no Brasil, eles perguntam sempre para ele, você é a favor das cotas nas universidades? Eles ficam assim, como assim? Não é minha questão essa, né? Então, assim, não dá para querer traduzir tudo desse jeito. Por isso eu falei antes das traduções culturais, que são políticas também. É tão importante pensar isso, porque a tradução é também lidar, o esforço da tradução é também lidar com o esforço de se deparar com a nossa própria ignorância, né? Com a intraduzibilidade. Aí vem aquela questão que você levantou, da citação da Catarina Martins, quando ela fala da consciência da incompletude. Quer dizer, a consciência da incompletude é essa nossa perplexidade diante desse outro que é um mistério para mim, né? O outro eu não abarco, justamente porque ele tem uma história, uma experiência que não é a minha. Se eu quiser definir a experiência dele a partir do que eu sei, da teoria, do não sei o quê, da minha visão política, eu estou me jogando sobre o outro e calando esse outro, né? Então essa questão do lugar de fala, que tanto se fala hoje, às vezes tem sido um lugar de silenciamento, não de fala. Quer dizer, a fala pressupõe aquilo que eu disse antes, uma escuta, né, muito grande, pressupõe respeito, pressupõe eu aceitar que eu não sei, né, de parte a parte. Claro que nas estruturas brasileiras, esse lugar de fala ele foi monopolizado, né, em detrimento dos outros. E isso é seríssimo, né? Se constituíram os outros silenciados e
e sempre os mesmos falaram e estava tudo certo, né? Então, reivindicar o lugar de fala é certíssimo, corretíssimo, mas eu acho que a gente tem que escavar esse lugar de fala como um lugar político de conflito e também não de superação do conflito, mas de compreensão profunda do sentido maior né, do que deve ser um diálogo. Né? Eu não sei se eu te ajudei a pensar. Eu acho que as tuas crianças com suas mães solo devem passar por vários leques de questões em que as interseccionalidades falam de muitas formas, né, dessas repressões, dessas subalternidades constituídas, né? Não sei, Felipe, sobre a literatura, se você quer que eu fale mais alguma coisa dessas experiências de leitura, enfim, eu acho que elas nos abrem, né? Ler as diversas experiências em lugares diferentes, em temporalidades diferentes, nos ajudam a ampliar, a multiplicar mesmo a nossa visão dessas questões todas, né? E sobre a questão dos conflitos na escola, cadê a Duda para lá? Porque eu já sei o nome. Muita maracujina. Eu acho que o principal é se agarrar na ideia do coletivo, né? É não se sentir sozinho. Isso é muito sério, né? Por isso todo mundo se arrepia com aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém. Porque é sério isso, quer dizer, qualquer enfrentamento muda completamente se a gente se sentir naquele momento não estando sozinho, né? Então não se sentir só, é se sentir fazendo parte daquilo que o Bakhtin fala que é uma corrente verbal, quer dizer, saber que nós somos, podemos naquele momento não ter ninguém, mas sabemos, a Butler também falou isso de forma muito bonita, quando eu fui até a Bahia escutar ela aquela vez que ela veio ao Brasil, ela disse, quando um LGBT, por exemplo, uma pessoa da comunidade LGBT anda na rua e vai ser agredida, ela tem que se sentir protegida por um coletivo que é maior, muito maior do que só aquela situação. Ela tem que saber que ela é na rua, protegida, estocada por essa ideia da coletividade também, né? Muitas vezes, infelizmente, essa ideia não é suficiente, né? Não é concreta o suficiente para nos proteger. Mas eu acho que é importante a gente saber que a gente não está só nessa coisa, né? Que a gente tem um coletivo e quanto mais a gente investir nesse coletivo, mais a gente vai ter segurança para enfrentar essas crises, essas provocações que são agora cada vez maiores, né? Acho que é isso. Desculpe se eu não respondi tudo, mas eu vou conseguir. Chegou uma pergunta por escrito. Eu estou com pena de não ler, viu? Então eu lerei e depois, quem se sentir, temos uns minutinhos. De que maneira podemos ter sororidade e incluir as mulheres que se declaram antifeministas ou até aquelas que não se declaram contra o movimento, mas que não se identificam com ele? Como incluir e abraçar elas na luta? Depois eu posso falar bobagem. Mas eu acho, a gente estava falando de interseccionalidade até agora. Tem outras interseccionalidades na vida além de ser mulher, certo? Então, assim, tem questões de classe, por exemplo, tem questões. Talvez tenha pessoas que não precisam ser incluídas. Que não queiram ser incluídas. Não, eu estou falando assim, sabe? Dependendo de quem é, vocês têm certeza que vocês querem incluir a Damares, por exemplo, nessa luta? Ela é mulher, estou sendo um pouco chata e catastrófica de novo, mas eu acho que a questão da inclusão, para usar uma palavra que já foi até questionada aqui, ela é um tema complicado. Quer dizer, talvez algumas mulheres precisem ser conquistadas para a luta, talvez outras fiquem num outro campo mesmo. Falei. Só para completar, né, já que a gente está falando de educação, né, educar quem está aberto a ser educado, né, de alguma forma sentir se a pessoa tem uma mínima abertura para compreender ou para tentar compreender o que é o feminismo, né, e sair daquele jargão feminino. Eu também acredito que feminismo não é só não se depilar e né, e é grosseiro, assim, até os comentários que a gente vê, gente, as pessoas nem entendem, nem sabem o que é o feminismo. Então, expandir o conceito de feminismo por onde a gente
tem caminhos, né, para isso, por onde a gente consegue chegar, e não de uma maneira agressiva, de uma maneira didática mesmo, pedagógica quase, né? E também muito perspicaz, assim, muito sutil, né? Às vezes a gente vai em sutilezas, né? E às vezes a gente vai com muita firmeza, assim, olha, você não entende nada, a pessoa não vai entender nada mesmo, porque ela não vai mais nem querer te ouvir, né? Mas se você joga como se fosse assim, não é pra ti, mas se tu olhar, que bom, né? Quem sabe te toca, vai te tocar, é um momento que você vai fazer um trabalho de formiguinha, né? Que vai alcançar alguns, outros não querem mesmo ser abraçados, não querem ser incluídos, né? Não se sentem isso. Do meu ponto de vista é isso. Mas ainda assim defender o direito dela, os direitos humanos dela, né? A gente pode fazer isso por fora, sem impor a nossa verdade. E eu acho que você foi muito mais generosa do que eu. Falei que eu estava um pouco sem paciência para essas questões. Mas, de fato, eu acho que, só concentrando um pouquinho na minha falta de generosidade, eu acho que a questão da educação aí é fundamental, você tem toda a razão. Quer dizer, é nesse espaço da sala de aula, né, nos momentos de educação, que muitas vezes as pessoas que nem sabem que são feministas vão ser acordadas para isso, né? Eu me lembro sempre da Chimamanda Adichie, que fala que a bisavó dela era feminista e não sabia, né? Porque fez um monte de coisa, saiu de casa, brigou com a família, né? Era feminista e não sabia. E ela termina esse exemplo dizendo mais mulheres deviam se sentir, né? Reivindicar esse nome para si de feminista, né? Então, eu acho isso bem legal. Talvez, né, a gente tem que pensar por aí. Há os exemplos radicais, como eu citei antes, intempestivamente, de pessoas que a gente nem quer. Mas há muitas, e a maioria das pessoas que nem sabem que são feministas, que poderiam, enfim, ser conquistadas por um discurso generoso da nossa parte. Na verdade, eu acho que eu estou pensando sobre isso todos os dias, né? Então, não tem uma questão assim, mas esse é o grande desafio, né, da docência, assim. É tentar respeitar a diversidade de ideias, de trajetórias, né, de corporalidades, de experiência e tudo, e tentar estabelecer algum tipo de ponte com isso, né? Mas, enfim, vou seguir pensando sobre essa questão. Obrigada. Professora Luzimete, eu fiquei calada porque acho que essa é a hora de dar oportunidade para quem tem poucas oportunidades de se expressar, mas o tema da interseccionalidade sempre mexe muito comigo. E tentando um pouco colaborar com as observações, as reflexões da mesa, eu acho que basicamente se trata primeiro de não hierarquizar categorias e não hierarquizar saberes. Porque eu, por exemplo, fui formada numa tradição, numa herança, toda a minha geração, herança marxista. Então, que eu procuro estar sempre recuperando. Eu sou daquelas pessoas que jogam fora e se esqueceram. E a categoria classe era central, absolutamente central. Se tratava de pensar os esquemas de dominação como resultado dos conflitos de classe. As desigualdades através do conflito de classe. E eu acho que, com o enfoque interseccional, nós avançamos para considerar desigualdades como resultado de múltiplas interações. Não que outras teorias não tivessem antes, ou alguns enfoques, enfim, alguns paradigmas não tivessem antes insinuado isso. Mas é que nós vivemos nas teorias pós-modernas, principalmente, pós-coloniais, etc., uma ênfase maior nessa questão. E eu acho que também a primeira coisa seria não hierarquizar categorias, não hierarquizar saberes, bem uma linha, digamos, de uma herança mais pós-estruturalista, e não nos assumirmos como pessoas que dão voz às outras, que são tão dadivosas, que dão a voz às outras pessoas, mas que escutam as outras. Eu acho que do ponto de vista de uma opção metodológica ou epistemológica, ou enfim, se trata disso, escutar as pessoas, o que elas estão dizendo, observar as pessoas e não achar que nós somos tão super,
temos uma sapiência tão grande que somos nós que faremos com que elas falem. E sobre esqueço o nome da pessoa que falava como reagir uma pessoa jovem. Isso, a Duda. Como reagir quando somos desafiadas diante de, enfim, algumas situações, alguém falou na escola, enfim, houve uma interferência de um pai, etc. Eu acho que duas coisas que eu vivi na minha experiência, né, para encerrar. A palavra, ela é uma arma. Sem querer, enfim, assumir o modelo atual, né, de arma, de não sei o quê, de tiro, de não sei o quê. Mas ela é uma arma porque ela pode vir carregada de ironia. Então, certa vez, um tempo atrás, uma colega me abordou para querer saber, uma antifeminista, para querer saber por que eu estava no grupo de gênero, de feminino, mulher, etc. Me abordou no corredor. E uma socióloga. Aí ela disse, não, eu não sou, eu não entendo porque você foi para esse lado. Porque eu acho que as pessoas que vão para esse lado, ou têm muitos conflitos com os pais, ou com os maridos. Aí eu falei o seguinte, olha, eu achei que aquilo era muita agressividade, mas que tinha que ter um retorno irônico. Porque a ironia, como disse o Foucault, às vezes é a única coisa que nos safa. Aí eu disse, olha, você tem toda a razão. Somos todas pessoas com problema com os pais, com os maridos, com os irmãos mais velhos, com os avós, com tudo. Agora, as pessoas que se afastam desse campo têm mais problemas do que nós. Dessa mesa, que o objetivo era refletir sobre a educação e as diversidades, acho que nós vamos levar muito mais perguntas, né? Porque a questão é complexa, nós queremos trabalhar nesse nível da complexidade e não da totalidade, não é mesmo? A aspiração de uma totalidade é a que impede todo o diálogo, não é? Então, acredito que essa é uma questão importante para levarmos nos nossos dias que estão por vir. E então eu quero encerrar convidando vocês para o nosso coffee break, agora às 15h40, e quero dizer que de tudo, o que talvez nós teremos de lembrar é daquilo que o Saviani, em determinado momento, colocou que no nosso cotidiano, pensando na educação e especialmente na escola, nós poderemos observar, como acabou de dizer a professora, né, a importância da escuta e cavar cunhas, né, termos cunhas para abrir espaço. E ter cunhas tem muito a ver mais com escutar do que falar. A professora Cláudia, no primeiro dia, disse algo muito importante. O que ela falou para nós? As mulheres sabem quando falam e quando devem calar, né? Essa é uma questão bastante importante. E encerrar com Paulo Freire. Ele diz, eu fiquei pensando no que a moça falou, como é que eu vou fazer lá na sala de aula, etc. Sabe o que ele diz para nós? Ser impaciente, né? E paciente ao mesmo tempo. Então, ter a impaciência, que é não se acomodar, não é mesmo? Sempre estar em movimento de indignação, tentando no coletivo pensar em ações, mas também exercer essa que é uma das maiores dificuldades que temos, que é a paciência, né? A paciência pedagógica é esse conselho do mestre. Muito obrigada e vamos tomar um café.